Vendo? Sim. Tá, legal. É isso, irmãos. Boa noite a todo mundo. Acho que ninguém entrou novo, né? A gente vai continuar nosso estudo, tá? E vamos começar com uma oração para Deus nos guiar no estudo, para a gente abrir a mente e prestar atenção na palavra, entender. É o Espírito que capacita a gente entender. A gente vai ler sobre isso hoje. Mesmo com a Bíblia, a gente precisa do Espírito Santo para entendê-la, porque senão a gente não consegue. E, além de tudo, a gente está nervoso, preocupado, ansioso, vem com um monte de coisa da semana, né? Então, é bom a gente começar orando para colocar tudo aos pés de Cristo, né? Vamos orar juntos. Você quer começar a gravar? Sim. Tá gravando. Obrigado, Marcos. Então, nós estamos na terceira parte, então, do primeiro módulo, né? Do módulo 1, do Revelação Progressiva, harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente só vai fazer uma pequena recapitulação, lembrança rápida, né, do que a gente estudou na última aula, tá? A gente estava falando sobre que Deus se revelou antes da queda, né? E depois que ele se revelou depois da queda, né? Na última vez a gente estava falando do antes da queda. Hoje a gente vai começar, como eu falei, falar do depois da queda, né? O antes da queda, a gente só recapitulando rapidinho. Lembra que a gente conversou, estudamos que ele se revelou na natureza criada, né? Mesmo lá no Éden, o homem tinha, pelo contato com a natureza, um contato com o Criador, né? Ele podia ver quem era o Criador, a natureza dele. A gente viu também que as incumbências e as ordens dadas ao homem, né? Tudo que o homem incumbiu, né? Que ele delegou a ele responsabilidades, né? Então ele tinha que dominar, tinha que multiplicar, mesmo o casar, né? Sair, né? De um estado de solidão e estar com uma esposa, isso aí também foi plano de Deus. Tudo isso, né? Ele compartilhar o jardim, né? Espalhar o jardim e povoar a terra com lugar, com aquele ambiente, com a presença de Deus, tudo isso era uma incumbência. Isso mostra a natureza do Criador, né? Só um Criador bom ordena coisas, tarefas tão boas, né? Tarefas tão maravilhosas, tão satisfatórias. A gente viu que até os alimentos, em tudo, o homem conseguia enxergar, né? A graça de Deus. Então agora também a gente viu que ele se revelava na natureza humana, né? Na consciência humana. Porém, a gente viu que a consciência humana não foi suficiente para o homem se manter fiel, né? E a gente vai começar a partir daqui, né? Essa última reflexão que a gente terminou rapidamente, só para retomar, que a palavra de Deus, né? Então tinha a natureza, tinha a consciência humana, que nós lemos lá em Romanos, eu não vou reler, e Deus colocou no coração do homem os mandamentos, né? Então, dentro de todo ser humano, né, na semelhança dele a Deus, na imagem e semelhança, e de maneira profunda, está lá, Romanos fala isso, né, que o homem guarda as leis, as ordens de Deus, por isso que ele tem uma consciência, porque ele tem algo que o acusa e o defende, que está acima dele, então, quer dizer, alguma coisa que fica acima, né, plantado dentro do homem, né? Então, antes da queda ele tinha essa consciência e depois a gente vai ver que a consciência piorou depois da queda, mas antes ele tinha uma consciência ainda assim incapaz. Mesmo com a melhor consciência, Deus sempre deixou claro que o modo privilegiado era o homem usar não as percepções dele, nem a natureza, tudo, mas ele tinha que ouvir a palavra. É isso que a gente viu lá, né? E ao homem declarou, a Escritura, vamos ler juntos, Gênesis 3:17, né? E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então ele deixa bem claro, por que você ouviu algo além de mim? O que eu ordenara. Quer dizer, eram palavras audíveis ao homem, e essa palavra que o homem tinha que ter ouvido mais do que tudo, né? Então, a meditação importante nisso é que a revelação de Deus sempre foi sobrenatural da palavra, né? Era algo além do natural, além da natureza, além da consciência natural. Então, se o homem não ouvisse isso aí, ele nunca conseguiria enxergar claramente qual era o lugar dele na criação, o quanto ele era, na verdade, especial para Deus, né? As suas responsabilidades, né? E ele não poderia se manter nessas responsabilidades, né? Então, o homem,
ele teria distorções se ele não ouvisse a palavra. Foi o que aconteceu, né? Ao ouvir a mulher e dar atenção à consciência incapaz, ele se desvia. Então, a palavra é um modo seguro de nos mantermos fiéis a Deus, né? É o que a palavra, desde o início, deixa claro, por ela mesma, né? E aí também a gente terminou com a meditação de que, desde o começo, né, Deus escolheu se revelar, né? Ele escolheu se revelar pela palavra. Tá? Então, aqui fala que Deus criou, antes de tudo, ele criou pela palavra, né? Antes de ele começar a falar com o homem, a própria criação, lembra? Então, lá, Deus disse, haja luz. É a palavra de Deus criando, né? Então, a palavra de Deus sempre foi privilegiada entre tudo, porque foi o modo que ele criou tudo, né? Além de tudo, também, aqui lá no Novo Testamento agora, né? Ele fala, no princípio, João 1 a 14, 1 a 4, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, a própria palavra, né? Essa palavra que sai da boca de Deus é Jesus Cristo, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. É interessante que fala de luz aqui também. Houve luz, né? Deus fez a luz. E aqui a Bíblia declara a luz, na verdade, a verdadeira luz era Jesus, que é a luz dos homens. Aquela luz que Deus aprova, né? Então, enfim, começando agora o ponto de hoje, né? O quarto ponto que a gente vai estudar é a revelação de Deus depois da queda, né? Então, antes da queda, Deus teve que se revelar de maneira extraordinária, sobrenatural, né? E depois da queda, mais ainda, né? Depois de tudo que o homem sofre por causa da queda, né? A queda é um nome que se dá, né, ao pecado original, que se diz, né? Na tradição se chama de pecado original ou primeiro pecado, né? Então, esse primeiro erro, esse primeiro pecado trouxe profundas transformações na consciência do homem, no coração do homem, no modo dele perceber a palavra, na própria natureza, né? Lembra que a Bíblia fala, a gente não está lendo tudo, seria muito longo, né, esse trecho, que fala que a natureza inteira começou a ficar maldita, né? Maldita é a terra por tua causa. Então, a criação nunca mais foi a mesma. A criação que nós vemos hoje é uma criação onde há o amor de Deus, ainda na natureza há o amor de Deus, né? Salmos fala isso, né? A bondade de Deus está em todas as suas criaturas, em todas as coisas, né? Mas, mesmo assim, há maldição, há coisas imperfeitas. Por isso tem terremoto, por isso tem câncer, por isso há vírus, por isso há doença, né? A gente sabe que a morte não era o plano de Deus, a gente leu na última vez, né? Não era a vontade de Deus que houvesse nenhum tipo de morte, né? Tudo era para, né? As plantas, tudo era para sustentar a vida, né? Deus zelava pela vida, mas depois da queda houve uma profunda transformação. Então a gente vai ver depois dessa profunda transformação no homem e na natureza, no universo todo, Paulo fala, né? O universo inteiro aguarda o momento em que vai haver essa restauração, essa libertação dos filhos de Deus. Então tudo, né? Até o cosmo, né? Tudo que está além desse planeta foi alterado pela queda do homem, né? Pelo pecado. Então vamos ler juntos, então, essa escritura lá em Gênesis 4, 4, 9, para a gente entender o que aconteceu. Depois do pecado, houve uma distorção da verdade de Deus revelada, tá? Tanto na natureza como na consciência do homem, e aí uma tendência de rebeldia. Se a gente pode dizer o que define o homem, é uma natural rebeldia com a palavra, que a gente tem que identificar em nós mesmos, né? A gente tem que se esforçar, como o Tiago fala, né? Escute atentamente, né, a palavra que pode salvá-los, né? Escute, quer dizer, não é natural. Jesus falava que quem tem ouvidos para ouvir, né? Tem todo um chamado na Bíblia, uma referência ao nosso ouvir como algo que é resistente, né? Então o homem tem que, pela graça de Deus, pelo esforço também concentrado, pensar na palavra agora. O que era mais natural antes agora se tornou pior. O homem briga contra a palavra, né? A carne se opõe à vontade, à lei, né? Paulo também vai falar, né? Eles estão, né? A carne se rebela contra a lei. Vamos ler então juntos, Gênesis 4, 4, 9. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso?
Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? E a gente sabe, né, irmãos, que antes de analisar todo o trecho, né, sim, vamos começar com essa resposta, né, essa pergunta. Sou eu responsável pelo meu irmão? Sim. Caim era responsável pelo irmão dele, né? Ele tinha uma responsabilidade. A Bíblia fala, né, já estava pressuposto na natureza de Deus o amor. O homem tinha a semelhança de Deus, então naturalmente ele era um ser que deveria amar, como Deus amou, né? E depois, mais tarde, Jesus encarnado mostra que ele assumiu a responsabilidade pelos irmãos dele, né? Morre, aqui estou eu entre os irmãos que Deus me deu, né? Entre os filhos, e também aqui estou eu entre os irmãos, ele declara em outra escritura, né? Então, Jesus assumiu aquilo que Abel não quis assumir, Caim, quer dizer. Então, essa pergunta é importante para a gente entender já a deturpação da palavra de Deus na mente dele, né? E também revela que havia consciência, porque a própria pergunta dele denuncia que ele pensou no assunto. Concordam, né? Assim, quer dizer, ele, ao falar, não sei, sou eu responsável por meu irmão, de alguma maneira ele já tinha refletido que ele era. Mas ele está negando a consciência aqui, né? Aqui fala que o rosto, lá olhando as partes grifadas do texto, o rosto dele se transtornou quando ele viu a oferta de Abel. Então houve um choque ali de bem e mal. Ele ficou transtornado, né? Porque viu que tinha errado. Aí o Senhor fala com ele: por que você está assim, furioso, com esse rosto assim? Se você fizer o bem, não será aceito? Né? Então o homem naquele período era capaz de fazer o bem. Ele tinha, segundo esse momento, ele tinha a capacidade ali naquele contexto de fazer o bem. E Deus já revela que está capacitando para isso quando ele fala: bom, se você fizer o bem, vai, faça. Você sabe que você vai ser aceito, né? Como se Deus já estivesse revelando a graça dele e capacitando, né? Lembra que a gente estudou? Toda vez que Deus ordena e declara, ele capacita também, né? As ordens e as ordenanças de Deus sempre vêm com a capacitação, né? Então ele, mas não. Em vez de ouvir Deus e falar: puxa, Deus, eu quero fazer o bem, me ajuda, né? De algum modo criar uma relação de oração com Deus, de dependência, não. Ele preferiu o quê? Ignorar a palavra de Deus, como a gente viu. Ignorar a consciência. Deus avisa para ele: você vai ter que, o pecado está aí, à porta, né? A imagem é muito forte, a imagem no original fala de um animal, é como ele usa um verbo que parece um animal à espreita, como um predador que vai pular para catar, né, Caim. E ele fala: e ele está pronto, o pecado vai saltar e vai te dominar, você precisa dominar ele. E aí o que ele faz? Ele não domina o pecado, ele não busca Deus, ele não adora, não faz uma avaliação profunda do coração perante Deus, ele vai lá, simplesmente chama o irmão e mata o irmão. E aí depois ele nega a consciência, como a gente viu, de que ele fosse o responsável, né? Então, essa é a questão, né? Então, o homem, depois da queda, ficou com uma consciência deturpada, ficou também rebelde com a palavra de Deus, Deus continuou revelando, mesmo depois da queda. Olha que Deus misericordioso. Depois os homens já saíram do jardim, e ele está lá, rebelde, e ele está lá revelando a palavra dele. Desculpa, Deus está ainda, mesmo depois do jardim, está revelando, né? Continuou falando com os homens, né? O Deus continuou tendo iniciativa de falar com os homens, né? Dependia dele, né? Agora, mais interessante, uma coisa só para a gente começar a meditar algo mais profundo depois da saída do Éden, né? A própria Bíblia mostra que os seres humanos, de algum modo, depois dessa situação de Caim e Abel, se você ler a narrativa, Adão e Eva teve um outro filho, né? E ele vai chamar Sete, né? É o que se substituiu, né? Até ela expressa: Deus me deu um filho, né? No lugar do que morreu, né? E é Sete. Adão e Eva tiveram filhos já fora do Éden.
E aí fala que nesse contexto aí, depois que vai tendo, né, Sete tem filhos, tem pessoas o mundo está sendo povoado, aí vem essa escritura em Gênesis 4:26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, para a gente pensar nessa escritura de maneira profunda, aí falando da revelação, né? Imagina, o homem sabia, já tinha visto, já tinha ouvido, né? Certamente Adão relatou o que havia acontecido lá no Éden. Depois eles ficaram sabendo o que aconteceu com Caim. Então, eles estavam vivendo, eles tinham consciência de que o homem estava em pecado, a humanidade tinha pecado entre ela, né? Eles tinham consciência, mesmo assim, o que eles começam a fazer? Invocar o nome do Senhor. Então, mesmo tendo consciência da distância, o homem começa a invocar. Mas a palavra invocar é significativa, né? Porque já não é mais uma relação próxima, né? É invocar. Começa a buscar Deus, né? Há um esforço, uma tentativa, uma evocação daquele que não está tão presente como antes, né? Então, mas aí a gente vai ver juntos agora, a partir de agora, que o homem busca, mas não consegue por si só, né? Deus tem que fazer algo, né? Então, vamos pensar algumas revelações, umas reflexões sobre o Gênesis, para a gente ir a partir daí para outros textos, né? Há um Criador, Gênesis mostra, Deus criou, na revelação a gente viu várias escrituras mostrando a natureza desse Deus bom, cheio de amor, organizado, cheio de harmonia, ele harmonizou todas as coisas na criação. Ele era próximo, ele é acessível, os homens podiam ter essa relação franca com ele, né? Ele vivia no mesmo ambiente que os homens. A Bíblia, o Éden, a imagem de Deus está presente no mesmo ambiente. Não é à toa que mais tarde esse ambiente é apontado para o Apocalipse, né? Depois a gente vai ver. Mas o homem vivia no mesmo ambiente de Deus, né? E aí ele se revelava além disso pela natureza perfeita, sem nenhum tipo de maldição, pela consciência humana e pela palavra, né? E aí o casal podia confirmar isso, né? Pela palavra, pelas ordens que ele recebia. Então o casal vivia numa harmonia, de uma confirmação constante do amor de Deus. Mas aí houve o pecado. E aí essa acessibilidade, esse acesso franco foi perdido na queda. O homem já não tem um franco acesso com Deus, né? E por quê? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver por que o homem se afastou. Porque Deus mesmo, ele mesmo não pode conviver com o que é imperfeito, com o que é mal. A natureza de Deus é tão perfeita, é tão santa, e isso, irmãos, talvez a coisa mais importante que a gente vai falar hoje, e espero que as escrituras que a gente vai ler a partir de agora, mostrem. Ele é tão santo, Deus é tão perfeito, que a Bíblia até fala em Hebreus que ele é um fogo destruidor. E a gente não consegue conciliar esses dois aspectos. Porque, na verdade, o fogo destruidor tem a ver com o quê? Ele santifica, ele purifica, a ira dele se volta contra o mal. Porque ele não pode aceitar o mal. Senão ele estaria indo contra a própria natureza dele. Então, Deus sempre vai afastar o mal dele, né? E vai purificar, vai fazer algo contra o mal. Ele não pode conviver. Então, Deus teve... E aí, Gênesis coloca uma narrativa que apresenta esse fato de que Deus é obrigado, né? Ele reage contra o pecado do homem, né? Por isso, Gênesis 3, 23 a 24. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. Flamejante é uma espada de fogo, né? Que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o homem perde o acesso à árvore da vida, que antes era franco. Ele podia comer da árvore da vida, então, que é uma imagem da eternidade, né? A vida eterna. Deus fala, não, você não vai ter mais acesso a isso, né? E coloca ele em outro lugar. E há uma barreira, um anjo com uma espada segurando para que o homem não volte para aquele lugar. Então, ao homem foi proibida a presença de Deus por si só, né? Se o homem tentasse, ele teria uma barreira ali, né? Então, com isso, os homens eles demonstram a consciência de Deus, eles percebem que há essa barreira, né? Mas eles continuam evocando, mas não conseguem encontrar Deus pelo próprio esforço, porque a gente está mostrando aí que Deus mesmo colocou uma barreira, né? E eles necessitam então do quê? Da graça de Deus. Revelação é sempre a expressão da graça pura de Deus, né? Deus teve que, por boa vontade, né?
pela vontade dele de se relacionar, o amor dele, ele podia, como a gente falou, podia ter destruído ali o primeiro casal, acabado a criação e criado novamente, sei lá, Deus tinha opções por ele ser infinito em poder, mas ele teve a boa vontade de continuar se revelando, né? E aí é importante a gente entender esse cenário drástico do homem não tendo acesso, do homem incapaz de conhecer Deus por si próprio, para a gente entender o valor da palavra e do conceito de evangelho, a boa nova, que mais tarde a gente viu até no Antigo Testamento já estava lá o proto-evangelho, que é chamado, né? Da descendência da cobra vai vir, né? Desculpa, da descendência da mulher, falou com a cobra, né? Da descendência da mulher vai vir o inimigo da cobra, que vai pisar, né? Esse já é o evangelho. Deus já anuncia a boa notícia lá no meio da escuridão, né? E essa luz pequena no começo vai se aumentando progressivamente até se revelar claramente no evangelho de Cristo, né? E é esse estudo que a gente está fazendo, a revelação progressiva desse Deus maravilhoso que decidiu nos salvar, apesar de a gente não merecer. A gente merecia o inferno, assim como o primeiro casal, mas ele decidiu pela salvação de nós, né? Então, por isso que aí essa frase lá em Apocalipse, retomando o Éden, né? Elas estão nos lados opostos da palavra de Deus, para mostrar que essa progressão na mente de Deus faz todo sentido, desde o Éden até o Apocalipse. Aí em Apocalipse 22:14 ele fala: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É exato o oposto da imagem do anjo fechando o lugar. E ele fala: bom, felizes os que agora são lavados, que agora eles não são imperfeitos. O sangue aqui é lavado com o quê? O que está pressuposto? Foram lavados pelo próprio sangue do Cordeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, que tinha sido preparado antes mesmo da criação, como a gente leu também no primeiro dia, né? Na primeira parte. Então, esse sangue perfeito lava eu, você, nossa consciência, tudo que somos, tudo que há de mal em nós, e aí felizes os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque agora eles têm o direito dado por Cristo, não o direito em nós, o direito que Cristo ganhou pela vida perfeita dele, santa, sem nenhuma mácula. Esse direito agora é atribuído a nós. E a gente agora pode voltar a ter acesso ao quê? À árvore da vida. E podemos entrar pela porta, com nobreza, com cabeça erguida, não mais como fugitivos ou expulsos, né? Fomos reaceitos na presença de Deus, né? Então essa é a grande revelação, né, que se vê, né, com Gênesis, né? Olhando para a gente já pressupõe que vai haver um outro final dessa história do Éden guardado por um anjo que não deixa o homem. Então, quer dizer, voltando, retomando alguns pontos, então é fruto da graça a revelação, né? Historicamente, em todos os atos de Deus, desde o Éden, ao longo da história, ele chamou Abraão, ele chamou Abraão, ele separou, falou que ia ter um povo, ele cuidou de Abraão, abençoou Abraão, protegeu Abraão, depois de Abraão veio, de fato, o filho prometido na velhice dele, surge um povo, os patriarcas vão multiplicando, aí eles vão para o Egito, eles estão lá multiplicando maravilhosamente, a Bíblia fala que ninguém explica, eles tinham muito mais filhos que os egípcios, e se tornam uma grande nação, os egípcios começam a ficar com medo deles, começam a oprimi-los, Deus promete que vai tirá-los dali, enfim, Deus vai se revelando progressivamente em várias situações, mostrando todo o amor dele cada vez mais, né? E mais tarde ele já pressupunha, né? Ele já estava vendo, quando ele falou para Abraão, né? Que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados, que Jesus viria da descendência de Abraão, né? Daquele povo viria o Messias e iluminar todo o povo, né? O mundo, né? Então, olha as iniciativas, a livre vontade de Deus. Pensa de novo, Deus não era obrigado a fazer isso. Deus não é obrigado a fazer nada. Se vocês leram aquele vídeo que eu passei para vocês sobre a solidão lá de Deus, né? Chama Solidão de Deus, está aí no grupo, do Pink, né? A.W. Pink, ele fala, Deus não tem nenhuma obrigação com a gente. Ele é livre, ele é o único ser realmente livre, né? Para fazer o que ele quer, e ele decidiu fazer esse plano maravilhoso de amor, né? Então, aí tem uma escritura que falando, vamos voltar àquele conceito, mas e os homens? Qual é esse impulso dentro dos homens? Até o impulso de buscar Deus, depois do Éden, a gente vai ler aqui que veio do próprio Deus. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue, o homem, né, compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que maravilhosa, a escritura é linda, uma das escrituras mais bonitas, na minha opinião,
falando do desejo de Deus que a gente conhecesse ele. Ele mesmo colocou o anseio de eternidade dentro do homem. E é interessante, você sabe que são um dos aspectos, eu não quero filosofar, mas muitos estudiosos, filósofos falam sobre isso. Como que pode um ser, se ele é carne só, por que ele fica ansiando a eternidade? Por que o homem tem algo tão gravado em qualquer cultura ao conceito de vida após a morte, de querer viver? Os filmes mostram isso, né? A ficção científica, tudo. O homem quer a eternidade. E ele tem um anseio por aquilo que gera a eternidade. De algum modo, isso aponta para um Criador, para um ser que possa viver eternamente fora o homem. Né? Só que o homem, com todos esses impulsos, ele não é capaz de compreender inteiramente o que Deus faz. Quer dizer, o homem tem um impulso dado por Deus, mas ele fica palpando, como Paulo fala mais tarde, a gente vai ver, ele fica apalpando para achar o Criador, né? É como alguém cego tentando, ele percebe que tem algo ali, mas não consegue ver claramente, compreender esse Criador, né? Então, mas olha, do ponto de vista da graça, o próprio impulso foi dado por Deus, porque Ele quer que a gente busque Ele, né? Ele quer, mas sem a graça, esse impulso vira o quê? Idolatria. Então, o homem tenta buscar um Criador, e aí a gente vai ver, ele gera um ídolo, né? Porque ele não consegue compreender totalmente o Criador, ele cria uma imagem distorcida. Idolatria é isso, uma imagem distorcida de Deus. Qualquer imagem, pode ser mental ou física. Ídolo é tudo aquilo que distorce quem é o verdadeiro Deus, né? Depois a gente vai ver. Então, quer dizer, o homem jamais poderia por si mesmo conhecer Deus, né? Conhecer Deus e ser salvo. A gente vai ver que o conhecer e ser salvo estão totalmente ligados na Bíblia. Conhecimento de Deus e salvação. São dois termos muito associados na Bíblia, né? Então vamos ver algumas coisas interessantes que falam sobre a graça da revelação de Deus. Por que foi graça? Vamos retomar agora no Novo Testamento. Se você lembrar, a gente viu escrituras que falavam da dimensão de Deus lá no Antigo. Vamos ler no Novo, que mostra também como Deus continua sendo um Deus inacessível, né? Impressionante. Então, Deus é tão maior que mesmo ele se revelando, ele continua um ser que é inacessível aos homens. E só a graça dele revela, né? Sempre nós vamos continuar, mesmo depois de cristãos, né? Aqui é um cristão falando sobre Deus, né? Paulo, a gente vai ler em 1 Timóteo 6, 15, 16, e olha o que ele fala de Deus. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Você percebe o que Paulo está declarando aqui? Que ele está numa luz inacessível. É tão maior do que nós. Ele é um ser tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, que ele coloca a palavra inacessível, né? É uma luz inacessível, que ninguém viu, nem pode ver. Então, tudo que nós vemos de Deus é Ele mostrando um pouco dele. O que Paulo está querendo mostrar é esse aspecto que ninguém, no sentido de que ninguém pode por si só. O homem não vê isso. Primeiro que nós temos olhos carnais, olhos limitados. Lembra, a gente viu até nossa capacidade mental de entender. Quando Paulo foi lá para o sétimo céu, ele fala que ele não conseguia expressar, terceiro, né? Acho que é terceiro que ele fala, mas enfim, que ele não conseguia expressar em palavras o que ele viu ali. Sétimo, né? Ele não conseguia a perfeição. Ele não conseguia ver o que ele viu ali muito lado. Ao homem não é dado falar disso, né? Porque é muito, muito além do que a gente pode imaginar, né? Essa realidade onde Deus está, ou quem Ele é. Continuando também, em Romanos, o próprio Paulo fala também, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis, que não pode passar por escrutínio humano, a capacidade do homem entender, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo aqui, na verdade, está citando Isaías, na escritura do Antigo Testamento, e aí ele termina com isso, né? Para ele, né? São todas as coisas, por ele e para ele, né? Enfim, aí ao associar esse Deus que tem uma sabedoria muito além do que a gente pode, o Novo Testamento também mostra um outro aspecto, né? Ninguém jamais viu a Deus, a gente já leu pela terceira vez, porque ela é o centro do nosso estudo, tá?
ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou conhecido. Então, lembra que a gente estava falando, ele está numa luz inacessível, mas Jesus torna esse Deus que você não pode ver conhecido. Olhando para Jesus, você vê esse Deus que você não poderia de outra maneira ver. Tá? Então, num certo sentido, irmãos, a gente vai estar na vida eterna olhando para Jesus e vendo Deus nele. Né? Essa é a relação que a gente vai ter com Deus eternamente, conhecendo Deus por meio de Cristo. Né? Ele vai estar lá no trono, na presença de Deus, e a gente vai estar conhecendo Deus eternamente, cada vez mais na face de Cristo, como Paulo fala aqui, ó, 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, todo o conhecimento de Deus é fruto de uma revelação extraordinária, irmãos. Não é fruto do seu entendimento da Bíblia carnal. Né? Paulo fala, aquele que é carnal não pode entender as coisas do Espírito. Quem não tem o Espírito não entende, elas parecem loucura. Então, se você hoje está entendendo e concordando com qualquer coisa que a gente está lendo aqui na Bíblia, saiba que é algo miraculoso. O Espírito está dentro de você, fazendo você falar dentro de você, amém. Ele está revelando coisas que você não seria capaz de entender. É isso que Paulo declara, depois você pode ir lá, eu posso passar essa referência mais tarde, 1 Coríntios, ele fala, quem não tem o Espírito não pode entender as coisas espirituais. Então, Deus pôs o Espírito dentro de nós, iluminou o conhecimento, agiu pelo Espírito, e aí a gente consegue ver na face de Cristo o próprio Deus, o Criador, né? Então, assim, por que é importante isso, irmãos? Para a gente acabar com uma falsa familiaridade. Sabe, como cristãos, a gente deveria ser os mais entendedores de que a nossa familiaridade com Deus, e nós temos, ele é nosso pai, o Abba, né? Papai, né? Ele é o nosso papai, nós podemos ir com confiança para o trono da graça, como Jesus abriu um caminho vivo, seguro, mas ao mesmo tempo, existe uma falsa familiaridade, né? A cultura humana fala, né? Eu também sou filho de Deus, né? Ou, eu também, Deus, né? Deus está na... Então, existe uma falsa familiaridade cultural que às vezes pode influenciar a gente, né? Na verdade, nós temos familiaridade com Deus por um preço muito alto que foi pago. A gente não pode esquecer isso. Se não sabe aquela familiaridade que a gente perde a gratidão, né? Às vezes até acontece isso na família, com esposa, filho, a gente se relacionando todo dia e depois esquece, cara, que presente que é ter outro ser perto de nós, né? O amor, a companhia, com Deus muito mais, infinitamente mais. Que privilégio nós temos de poder ter um pouco que seja de acesso a Deus. Né? Poder ler a Escritura, poder entender Deus e poder saber que isso só acontece porque Jesus morreu. Você entende a Bíblia hoje porque Jesus morreu. Todo dia que você abre lá, lê um versículo, você fala, Deus, obrigado por entender esse versículo. Jesus morreu e agora eu posso entender. O Espírito me faz entender a tua palavra. Enfim. Esse é o respeito pelo santo, né? Pela santidade de Deus infinita. A gente nunca chegaria perto dele. E respeito pela obra dele, de tanto amor, né? Então, ponto 5, as iniciativas graciosas de Deus em revelar-nos. Agora eu vou ler uma sequência de escrituras e fechar com uma reflexão para finalizar todo o nosso estudo sobre a revelação, com outras escrituras que falam sobre dois tipos de revelação. Agora eu vou dar nome, né? A gente já começou a ver os conceitos desde lá do primeiro dia, agora eu só vou pontuar ao retomar e dar alguns nomes, né? Então, Deus se revela, basicamente, né? Essa é uma tradição de estudo sobre esse tema, que se fala revelação geral. O que é a revelação geral? Revelação de Deus para todos os povos por meio da criação, né? Então, se chama isso de revelação geral, ou graça geral, né? É uma revelação em que Deus, ele mostra o amor dele, a bondade dele a todos os povos, mesmo aqueles que não creem. Mesmo os ingratos, como Jesus fala, né? Ele faz o sol, né? E a chuva cai, né? Traz sobre a cabeça dos ingratos até, né? Então essa revelação geral. Então vamos ver como que a Bíblia fala isso. É maravilhoso refletir com Paulo aqui em Atos 14, 15 a 17 um pouco sobre isso. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs. Quer dizer, o contexto dessas coisas vãs está se referindo aos deuses que ele viu lá em Atenas, deuses falsos, os ídolos. Ele viu que a cidade estava cheia de ídolos. Então ele fala, estou dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes o sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Olha que coisa linda, irmãos, que maravilhoso o amor de Deus, até um coração cheio de alegria. Eu lembro de uma situação adolescente, não parece isso, né? Mas eu já fui esportista, né? Eu surfava, pegava onda, né? A volta, toda vez que eu falo isso, ela ri. É porque ela não consegue imaginar que eu já fiz isso na vida. É meu filho também. E aí, o que acontece? Não tem nem foto. Não tem nem foto para provar, vamos falar, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava na praia, depois eu estava cansado, assim, né? E aí eu deitei na areia, fiquei olhando para o céu. Eu nem tinha pensado isso. Falando, puxa, eu estou tão feliz. E eu olhei para o céu e falei, puxa, né? Deus é bom. Uma coisa que me marcou. Eu louvei a Deus como não cristão, né? E porque quando uma pessoa, em momentos da vida, as coisas boas, mesmo para que eles não creem, de algum modo é um testemunho. Ele fala assim, não ficou sem testemunho. Esse Deus criador lá em Atos, ele está falando, lá para o povo de Atenas, quer dizer, ele está falando assim, olha, ele usou a criação. Olha, vamos entender um conceito, não é que a criação fala por si. Deus usa a criação. Isso é diferente, tá, irmão? Porque ele faz haver repentes. A pessoa olha para o céu, olha para uma comida, sei lá. A Bíblia fala até num salmo, que o pão que alegra os homens, né? Então, as coisas da criação, pela própria ação de Deus nisso, ele dá um testemunho. Pela graça dele, ele testemunha no coração do homem e fala, tá vendo? Eu sou bom. Eu te dou coisas boas. Então, ele encheu o coração de alegria, ele deu os colheitas no tempo certo, até hoje, irmãos. Ao contrário de todas as previsões pessimistas, que a humanidade ia morrer toda de fome, não morreu. 7 bilhões de pessoas estão vivas no planeta. Deus dando a colheita, a chuva. Isso é um testemunho, irmãos. Deus ama as pessoas. E é com essa base que Paulo pregou o evangelho. Olha que interessante, né? Que ele fala do testemunho e fala assim no começo, estamos trazendo boas novas. As boas novas estão associadas a um testemunho prévio da revelação de Deus. Deus fez essa associação no coração dos homens. Vocês estão vendo minha bondade? Eu tenho uma boa nova para vocês agora. E aí Paulo está anunciando o evangelho nesse contexto de revelação da própria natureza. Tá? Outras escrituras que falam da revelação geral, a revelação para todos. Os céus declaram, olha que lindo, esse salmo é um dos mais bonitos da Bíblia. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Olha que lindo. Está falando da glória nos céus, né? O salmista está olhando para o céu e falando do firmamento. Firmamento é o céu, tá? Ao contrário daquela música que erra, tá? Firmamento na terra, é o céu. A abóboda, né? A parte que foi firmada E aí ele está olhando e falando que tudo isso é um discurso, proclamando as obras das mãos de Deus. Que é um criador quando você olha tudo isso aí. Quem não viu um céu lindo, né? Hoje em dia está raro, né? Olhar todas essas estrelas à noite, como ele fala aqui, né? Ou um céu, como foi esses dias, né? Maravilhoso, que todo mundo em São Paulo estava pondo post do pôr do sol. E foi lindo, um dos mais lindos que eu vi na minha vida. E é a glória de Deus, no meio de todo esse caos, Deus dando o amor, revelando. E muita gente parou no meio da crise e ficou tirando foto e falando, poxa, que lindo, né? A gente tem que usar isso, irmãos, para acreditar que Deus está querendo alcançar aqueles que estão perdidos, sabe? Ele ama, ele se revela na criação dele. Ele usa a criação, não é acidental, tá? Não é porque só está lá, ele jogou aí. Ele usa isso, ele dá testemunho por meio disso. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Agora Romanos, tá? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ó, de novo, Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Aqui Paulo está declarando no início lá da carta, falando que Deus está mostrando pelas coisas criadas, né? Vistos claramente. Porém, a gente vai começar a ver agora que mesmo a revelação divina, por meio da criação, ela não é completa
E ela não pode trazer salvação, tá? Você nunca, não vai ver, né? Pelo menos em situações normais, Deus pode, coisas extraordinárias, mas tecnicamente você não vai ver ninguém lá no pôr do sol, vendo o sol, caindo de joelho e falando, puxa, entendi que Jesus morreu por mim. Né? Então a revelação aponta para um Deus bom, que dá o testemunho dele, mas ela falta algo para poder causar fé de salvação, né? Então nossa fé não é só simplesmente uma fé que crê em Deus, como o Tiago fala, até os demônios sabem que Deus existe, né? É um outro nível de fé, que é uma fé que produz salvação e produz uma mudança e produz santidade, porque a gente começa Mudo. bem. É mudo. Tá mudo? Ficou um trechinho, talvez seja a minha internet. Ah, tá bom. Ficou todo mundo. Será que o pessoal pudesse me confirmar que ficou totalmente mudo? Alguém mais? Alguém tá por aí? Tá ok. Aqui tá ok. Ah, tá ok. Obrigado, viu? Obrigado. Vou continuar então, vou tentar aqui me concentrar. Então foi a minha, desculpa. Não, sem problema. Mas é bom que avisem sim. Fiquem à vontade, porque pode acontecer minha internet cair, né? E a gravação interferir, enfim, tudo isso aí. Enfim, então nessa questão falta algo além da revelação, vamos ler então uma escritura em Romanos 1, 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, eu tirei aí no trecho que fala que ele se revelou na natureza, tá? Então, de forma que depois que ele se revelou, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem me renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Então, quer dizer, na revelação natural, o homem sabe que há um Deus, mas o coração dele, apesar de ver esse Deus, por causa do pecado, ele olha para... E ele não dá glórias a Deus. Ao contrário, ele não rende graça. Mas os corações deles insensatos se obscurecem. Aqui na sequência, a Bíblia fala que eles começam a adorar a criatura, na sequência de 18, no lugar do Criador. Pegam animais que rastejam, aí na época era uma remissão direta aos egípcios, né? Haviam lagartos, eles adoravam lagartos, cobras, né? Tem vários deuses que têm a cabeça de cobra lá, e também pegam a própria semelhança, os gregos, né? Adoram a própria semelhança do homem. Então, Afrodite, Zeus, são, na verdade, grandes homens maiores só. O homem adorando a si mesmo, achando que Deus é como nós. Né? Sim, Deus é semelhante a nós, mas não no sentido corpóreo. O Criador não é como nós, um grande Deus sentado no trono, um gigantão. Deus é invisível, lembra que Jesus, a gente viu lá, né? Deus é espírito. Deus não tem a nossa forma, né? Jesus encarnou, isso é diferente. Jesus encarnou na nossa forma, mas Deus não é isso, né? Jesus está encarnado eternamente, mas Deus não, né? O Deus Pai continua lá, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, talvez nas dúvidas, mas enfim, o coração se obscureceu, apesar de verem a criação, revelação, né? O homem deixa de dar graças. E depois, irmãos, depois a gente tem que entender isso. É nesse processo de não dar graça a Deus, da idolatria crescente, que o homem começa a se perverter, que a Bíblia fala, né? Ele começa a mudar sua natureza, ir atrás de outros igual à natureza dele. Há todo um processo de perversão pelo fato de que o homem vê a natureza, não adora, sabe que Deus existe, mas adora a criação. E vai negando. Esse processo não é passivo, tá? Ele vai suprimindo, como lá no comecinho lá eu grafei, suprimem a verdade pela injustiça. Porque conviver com a verdade dói e acusa, então ele suprime. Ele cria uma teoria, ele cria um Deus diferente. Ele cria um Deus que não é tão rigoroso com ele, é um Deus que é bom, um Deus do sexo, para ele poder fazer sexo livre, um Deus do dinheiro, para ele poder viver só atrás do dinheiro, um Deus da comida, para poder comer sem culpa. Ele vai criando deuses e deuses conforme o que ele quer fazer, conforme seus desejos, né? E aí chega a perversões cada vez maiores, né?
E aí, Romanos 3, 19 9 a 17, ele também, a sequência desse mesmo livro, né, mais para frente, ele fala: já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Quer dizer, essa natureza do pecado estava mesmo naqueles que conheciam a revelação da palavra. Depois a gente vai ver, mas eles estão lá. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Só entrar no Facebook a gente vê, né? Túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Então, aqui é um retrato mostrando de que depois, mesmo Deus, no capítulo 1, ele falando que Deus se revela pela natureza, não foi suficiente, porque não há nenhum justo. Se Deus, lembra que a gente leu, a sua palavra se espalhou pelo mundo inteiro, não produziu nenhum justo. Então, é só um testemunho de Deus, né? A pecaminosidade do coração humano suprime a revelação geral, né? Eles suprimem a verdade pela injustiça. E aí daí que vem o evidente, né? Fica muito evidente o desvio das religiões pagãs, né? Então a gente fala, nossa, é evidente, né? O cara adora um ratinho, diz que é Deus. Ele fala, eles pensam que são sábios, mas são loucos. Chegam a adorar um rato, falando que não é um Deus, né? Um gnomo, sei lá, qualquer coceira aí da natureza que ele vai criar. Um pedaço de madeira, Isaías vai falar depois, e não percebe que depois com a metade dele joga na fogueira, né? Aí você fala, nossa, é horrível, mas também a revelação geral, ela, mesmo sabendo, né, a pecaminosidade do coração também mostra, em nós está revelado também uma profunda tendência de idolatria no coração. Aí eu não estou falando de deuses, estou falando de amar pessoas mais que Deus, amar o trabalho mais do que Deus, amar a carreira mais do que Deus, amar o carro, né, mais do que Deus. Sei lá, amar sexo mais que Deus. Alguns abandonam Deus, né? Abandonam os caminhos de Deus porque não conseguem se controlar. O cara fala, não, cara, eu vou morrer, mas não vou largar o prazer. Né? Larga, tem mais uma mulher, infiel, enfim, drogas, qualquer bebida pode se tornar um ídolo, né? O vício é o máximo da idolatria, né? Do homem, a comida, enfim. Pensando em coisas profundas, tudo isso só vai revelando, né, que nós temos também essa idolatria dentro de nós, né? E então a revelação serve só, todo esse testemunho, para condenar, no fundo. Paulo está falando, eles são indesculpáveis. Lembra que a gente leu naquele? Eles são indesculpáveis no anterior aqui, né? Eles são indesculpáveis, por isso, aqui mesmo, no 1:18 aqui, ó. São indesculpáveis, quer dizer, tudo isso nos condena perante Deus. E aí, então, Deus teve que fazer uma revelação especial, né? Está pressuposto no que eu estou falando, se a revelação não era capaz de converter, o que converte os homens? Então, a revelação especial. Né? Então, a revelação de Deus a seu povo por meio da palavra, tanto no Antigo Testamento, desde Gênesis, até no Novo Testamento. Deus foi se revelando para salvar. Então, vamos ler algumas escrituras. Lá no Antigo, uma escritura a gente já leu no começo do curso para retomar. Né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, Deus se revela no Antigo Testamento. Ele tem coisas encobertas, mas ele revela a palavra dele para que as pessoas pudessem segui-lo e obedecer. Saber o que ele quer dos seres humanos. Como ele fez lá no Éden. Ele continuou fazendo, depois do Éden, lá com o povo dele no deserto. Continuou ordenando e revelando de maneira especial a vontade que poderia salvá-los. Né? A gente vai ver que toda a vontade lá do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Né? Toda a vontade dele apontava para um Salvador que viria no futuro. Né? E no Novo Testamento, a gente já leu também, irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, a revelação no Antigo de coisas encobertas e a revelação no Novo. Para Paulo, no caso aqui, mas Pedro, cada um que foi lá escrever, Lucas, Marcos, né, Judas, Tiago,
Cada um, Marcos, cada um deles escreveu por revelação de Deus. A palavra de Deus é inspirada, que a gente vai estudar também nos módulos mais para frente. A inspiração está associada à revelação de Deus na Bíblia, né? Então, Deus é o agente da revelação de si mesmo, tanto no AT como no NT. Ele tomou a iniciativa de se revelar ao povo no deserto de novo, antes, lá com Adão e Eva, ele que toma a iniciativa. E no novo, Paulo aqui ele fala, ninguém me ensinou, foi o próprio Deus, o próprio Cristo que me ensinou, né? A palavra de Deus é só o registro desse processo de Deus. Então, a revelação de Deus ocorreu plenamente de acordo com a vontade de Deus no AT. Olha uma escritura que fala isso. AT, desculpa, tá, irmãos? Eu estou usando a palavra, agora me chamou a atenção. AT, Antigo Testamento, tá? Eu abreviei, né, para caber. AT, Antigo Testamento. Eu devia ter falado isso 3, né? Mas acho que vocês se tocaram, né? O anterior aqui é AT, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Deuteronômio e Gálatas, né? Os dois falando de revelação. E aqui, ó, nada acrescentem, Deus fala em Deuteronômio 4, 2 e 3. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno. E delas, nada retirem. Olha o que Deus está falando. De tudo que eu falei, nada acrescente as palavras que eu lhes ordeno. E delas, nada retirem. Mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. O Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Então Deus, depois a gente vai ver o processo de escrita da Bíblia, ele fala, Moisés, escreve isso, escreve. E nesse contexto ele está retomando, não tirem nada, não coloquem nada. Venham ouvir as minhas palavras. Ele não fala, venham ouvir as palavras de Moisés. As minhas palavras, eu quero que vocês ouçam. Deus zelou para que chegasse para nós, de uma maneira miraculosa, as palavras que ele falou ao povo. Tá? E no Novo Testamento, mesmo o zelo desse Deus cuidando de cada palavra é escrito em Apocalipse, né? O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Olha que maravilhoso. Tem alguém querendo falar comigo? Não. As mesmas palavras, não acrescentem, está lá no Antigo Testamento, está no Novo. Né? E ele fala, se alguém acrescentar, vou acrescentar um castigo. Se tirar, eu tiro da salvação. Né? Então, é solene, é zelo. O que temos na Bíblia é um Deus que fala para os homens e zelou para que chegassem as palavras dele até os homens. O Criador do Universo não tem poder de fazer isso? Claro que tem. E tem zelo por isso. E faz isso para que as pessoas conheçam ele. Então, quer dizer, a revelação de Deus por meio da palavra é completa e só ela pode apontar a salvação, revelar a salvação que Deus tem. Tá? Quando a gente vai ver aqui claramente, que escritura que a gente lia, né? A gente leu muitas vezes para as outras pessoas, para ensinar, né? Para iniciar a fé. Vamos ler para nós, agora entendendo num contexto completo, né? E às vezes a gente tirava desse contexto que é maravilhoso, né? Quanto a você, porém, é para Timóteo que está falando, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Que desde criança você conhece as sagradas letras. São capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, ele está falando das sagradas letras, aqui é uma remissão direta ao AT, do Antigo Testamento. Tá? Sagradas letras, aqui ele está falando, você conhece desde criança, né? Porque a mãe dele, né? Você sabe a história de Timóteo, a mãe era judia e o pai era grego. Então ele fala desde criança, e depois até na carta ele fala da avó, né? E da mãe, né? Que ensinaram a fé. E a fé dele vinha, a fé pura vinha da avó e da mãe. E ele fala desde criança, sua avó lá, sua mãe, ensinou, você conhece as sagradas letras do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele está dizendo, são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Que salvação? Mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento leva para a salvação em Jesus Cristo. Todas as sagradas letras apontam para a fé em Jesus, que é o Salvador. As sagradas letras não salvam.
As Sagradas Letras apontam para a salvação que vem em Jesus. Ser sábio, tornar o sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Não por obras. Então vamos colocar em prática todas as palavras da lei e vamos ser salvos. É aí que os judeus protestaram, né? Não, mediante a fé em Jesus Cristo, você é salvo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então aí, você sabendo disso, você vai saber o quê? Que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, aquele que já é de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o homem de Deus se santifica com a palavra. Santifica, ele se corrige, ele vai ficando cada vez mais semelhante ao Salvador dele, Cristo, que foi revelado pela palavra. Então, olha, a palavra, sem a palavra, você não conseguiria, pelo céu, pela natureza, por tua consciência, entender a sabedoria que leva para Cristo. Né? Então, a salvação perfeita é em Cristo. A gente vai entender isso. Então, terminando o estudo, conclusões a respeito do nosso estudo, primeiro módulo, né? Da revelação de Deus em sua palavra no Antigo Testamento e no Novo. Primeiro, é vital entendermos o conceito de revelação, especialmente pela palavra. Pois nossa fé em Cristo não foi inventada por homens. É a Bíblia que fala, não são homens. Não é resultado da busca humana por Deus, meditação ou reflexão filosófica a respeito da divindade. A Bíblia contém a história da própria revelação de Deus aos homens, em vez da história daquilo que os homens pensam sobre Deus. Então, a Bíblia contém a história da própria revelação, ele mesmo se revelando aos homens, em vez da história daquilo que os homens pensam sobre Deus. Porque o que os homens pensam sobre Deus sem a revelação, qual é o nome disso? Idolatria. Qualquer insight de Deus que não é embasado na Bíblia, o nome disso é o quê? Idolatria. Ah, o cara teve uma iluminação lá, subiu o monte, lá Tibete, e enxergou a divindade. Isso, o nome disso é idolatria. Você, nos seus pensamentos, eu gosto, já vi muitos cristãos, eu gosto de pensar em Deus assim. Irmãos, quando a gente fala isso, a gente está criando o quê? Um ídolo. Não tem como eu gosto de pensar em Deus. Eu tenho que pensar em Deus como ele se revelou. Não como eu gosto. Como está na Bíblia. Eu tenho que aprender a amar o Deus bíblico. E não o Deus que eu gosto. Né? Eu não estou dizendo que você não pode ter relacionamento vivo e alegre. Eu conheci uma irmã que ela falava que ela preparava o café da manhã e punha uma xícara e ficava conversando como se Jesus estivesse presente ali. Não estou dizendo que você não pode ter uma relação viva, mas cuidado para não, ao querer trazer para a sua realidade, você não crie Jesus, um Jesus que é um ídolo. Não é o Jesus bíblico também. Qual é o Jesus revelado? É o Jesus que está lá nos evangelhos, nas cartas que Paulo e todos os apóstolos revelaram, né? Esse é o Jesus, né? Senão é idolatria. Então, nossa fé não é baseada em experiências humanas ou insights humanos. É a palavra de Deus, poderosa e eterna. Ele falou para não acrescentar nem tirar nenhuma. Nossa fé é o resultado da auto-revelação de Deus que tomou a iniciativa graciosa de se revelar na história da humanidade de modo especial, por meio de sua palavra, que dá testemunho das ações de Deus e revela de modo completo sua bondade e plano para as nossas vidas. Aí Jesus fala da vontade e plano de Deus para a nossa vida. Pode ser resumido nessa frase. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. Ele resume. A tua palavra é a verdade. Todo conhecimento verdadeiro, último ponto, todo verdadeiro de Deus está relacionado diretamente com sua palavra e, portanto, com Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que Cristo recebe toda a glória nossa, porque ele revela tudo que Deus pode revelar para nós, incompreensível. É nele que estão escondidas. E pela fé, continua, viu, irmãos? A relação com Cristo é viva. A gente continua a largura, né? Paulo fala, que eu vou estar citando a escritura do meu lado, que é em Colossenses Paulo fala, eu oro para que o coração de vocês se abram, os olhos do coração se abram, quer dizer, haja uma revelação lá no coração, para que vocês entendam toda a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, toda a dimensão do amor de Cristo. O amor de Cristo que é infinito por nós. Então, que a gente continue recebendo as revelações diretas de Cristo, da palavra, crescendo no conhecimento de Deus, porque essa é a vontade de Deus, né, para nós. Então, obrigado, irmãos. Então, esse é o fim desse módulo.
Pois, se Deus permitir, a gente tem um módulo 2 que trata de outro tema, tá? Ligado à revelação de Deus, tá? E a gente continua. Então, vamos para os comentários. Comentários, críticas, também a volta falando. Rebeldia, desculpa. Ai, gente, aparece aí. Aparece aí, irmãos, eu não sei